Queridos, alguns de vocês podem não me conhecer, mas uma parcela já me conhece. Vou me apresentar novamente. Muito prazer, eu sou Rafael Fávero, eu sou historiador e no momento eu sou pastor em formação pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo, lá em Engenheiro Coelho. Vocês vão ter que se acostumar um pouco comigo, que eu vou estar algumas vezes com vocês durante esses próximos meses aí, provavelmente até o dia 10 de agosto, pelo menos. Então, se acostume comigo. Queridos, a minha jornada dentro da Igreja Adventista começou aos meus 12 anos. Eu conheci a Igreja Adventista, eu conheci a mensagem através do batismo do meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho, que também é pastor, se batizou em 2012 e foi fazer teologia em 2013. Acontece que, muito curioso, eu comecei a pesquisar assunto e coisas, porque eu fui batizar aos 14 anos. E aí eu descobri um programa na Novo Tempo, hoje não existe mais, mas é o Hiperlinkados. Alguém aqui conhece o Hiperlinkados? Eu amava aquele programa. Foram 6 temporadas de muito aprendizado para mim. E o interessante é que nós chegamos a um ponto dos programas ali, que eles trataram do tema da profecia perdida. Foi o primeiro, aliás. E eu assisti aquilo e falei, nossa, que legal. E eu guardei aquilo lá para mim. Eu pensava, na minha cabeça de adolescente, que todo mundo conhecia a profecia perdida. Todo mundo conhecia profundamente várias coisas. E eu pensava, bom, eu tenho 2 anos de igreja, eu tinha 16 anos quando eu assisti o Hiperlinkados. Eu só tenho 2 anos de igreja, eu já sei tantas coisas. Imagina, quando eu vi um ancião, um irmão com seus 80 anos, que viveu a vida toda na igreja, eu falei, não, esse irmão aqui, quem sou eu? Eu não sei nada, não posso nem ensinar esse irmão, o que eu vou passar para ele? Eu subi ao púlpito e eu tremia que nem vara verde. Aí um dia, na sala de escola sabatina, eu estava comentando, durante a lição, eu citei a profecia perdida. E aí, um irmão dos anciões falou assim, que é isso? Nunca ouvi falar sobre. Eu falei, peraí, como assim não ouvi falar? Foi o primeiro episódio que eu assisti de um programa na Novo Tempo, que tem disponível no YouTube, de forma fácil, nem foi difícil para mim, não tive que investigar profundamente. E aí eu percebi, foi nessa época que comecei a perceber, que nem todo mundo consegue aprender tantas coisas de forma fácil. E também nem todo mundo consegue pesquisar tanto. E foi aos meus 18, 19 anos que eu falei, bom, eu entendo então, se Deus me deu a capacidade de aprender com outras coisas, estudar e aprender, eu vou passá-las. Eu vou ensiná-las. Esse será o meu legado. Uma pessoa que ensina. E quando o Lucas me convidou para pregar aqui, ele falou, Rafa, eu quero que você faça um sermão escatológico. Eu falei, perfeito, um sermão escatológico é fácil. Diante do que eu já estudei hoje em dia é fácil. Mas eu pensei, bom, que tal a profecia perdida? Porque aqui todo mundo já ouviu falar das bestas de Apocalipse, todo mundo já ouviu falar da mensagem do Evangelho Eterno, já ouviram falar várias e várias vezes. Mas quantos aqui ouviram falar da profecia perdida? Olha, total de 0. Queridos, abram a Bíblia de vocês em Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 6. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga misericórdia. Malaquias, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 6. E antes mesmo de lermos a palavra de Deus, eu quero fazer um combinado com vocês. Eu me movimento bastante, eu sou agitado, mas eu gosto de perguntar e ser ouvido, e ser respondido. Então, quando eu perguntar, vocês vão me responder. Combinado? Deixa eu repetir de novo, vocês não estão me entendendo. Quando eu perguntar, vocês vão me responder. Combinado? Ah, maravilhoso. Porque quem fala com as paredes é louco e eu não sou tão louco assim. Bom, Malaquias capítulo 4, versículo 1 ao versículo 6, diz bem assim: Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará.
diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo, mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação. Nas suas asas sairei e saltareis, como bezerros soltos na estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias capítulo 3, versículo 1 e 2. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, se virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Eu acho incrível o que essas passagens nos traz, porque a Bíblia está deixando de forma bem clara que Deus enviaria para a terra preparar o caminho para a vinda do Messias, Elias. Olha que interessante. Deus mandaria alguém para preparar o caminho para a vinda de quem? Jesus, certo? Mas quando a gente analisa o texto, a gente lê o texto, a gente vê que seria Elias. Mas Elias veio na época de Jesus preparar o caminho para Jesus? Não, Elias não veio. Elias estava onde? Onde que Elias estava? No céu, certo? Olha, eu quero ser respondido, certo? Certo? Pessoal, é pergunta simples. Não vou perguntar nada teologicamente difícil, tá? Beleza. Mas Elias viria preparar o caminho para a vinda de Jesus. Mas Elias, a gente sabe que ele não veio preparar o caminho fisicamente. Bem, quem que era Elias? Vamos lá para Lucas, no capítulo 1. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Versículo 8 ao 17. Olha que interessante. Lucas 1, versículo 8 ao 17 diz bem assim: Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, falando de Zacarias, pai de João Batista, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se, e apoderou-se dele o temor. E disse-lhe, porém, o anjo a Zacarias: Zacarias, não tema, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te fará dar à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheia do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como souberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Bom, olha que interessante. Lá em Malaquias é dito bem claro que Deus mandaria Elias. E esse Elias, tanto no capítulo 4 quanto no capítulo 3, ele precederia a vinda do Messias. Contudo, nós sabemos que Elias fisicamente não veio, porque, na verdade, a pessoa que seria encaminhada seria no espírito e no poder de Elias. E quem que é essa pessoa? João Batista. E olha, para confirmar mais isso, Mateus, no capítulo 11,
Mateus capítulo 11, versículo 7. Versículo 7 ao 14, diz bem assim. Olha, Jesus dizendo: então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, que saíste a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que o profeta. Este é de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual prepara o teu caminho diante de ti. Passagem de Malaquias. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pelo esforço, e os que esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis o conhecer, ele mesmo é... Ele é quem? Elias, para quem estava a vir. Que estava para vir. Então, quando nós analisamos a profecia de Malaquias, ela falava de quem? De quem que a profecia de Malaquias estava falando? Qual que é o nome do personagem da Bíblia? João Batista. João Batista viria no poder e no espírito de Elias para preparar o caminho para a vinda de Cristo, do Messias. Só que tem um problema. Quando a gente vai lá para João 1, João capítulo 1, João capítulo 1, versículos 19 ao 21, João diz bem assim: este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhes perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. É a hora que eu pergunto: ué, como assim? Jesus falou que João Batista era Elias, sim? Certo ou não está certo? Sim. O anjo falou para Zacarias que ele também seria Elias. Mas quando perguntaram para João Batista: tu é Elias? Ele: não, não sou. É crise de identidade? Ele estava confuso, será? Bom, a resposta é um pouco mais simples. É que os fariseus queriam perguntar para ele se ele era realmente Elias. O Elias, aquele que subiu no redemoinho. E João Batista falou assim: não, eu não sou Elias, aquele que subiu no redemoinho. Fiquem tranquilos, eu não sou aquele que foi separado de Eliseu numa carruagem de fogo e assunto aos céus, no redemoinho. Eu sou João Batista. Eu sou a voz que clama no deserto. E é interessante que, realmente, então, João Batista, ele não era Elias. Ele estava no espírito e no poder de Elias. Só que quando a gente analisa e a gente vê essas questões, nós temos algumas características de João Batista e de Elias. Bom, João Batista e Elias tinham uma mensagem exclusiva. João Batista e Elias tinham uma alimentação diferente. João Batista e Elias tinham um vestuário diferente. Eles comunicavam uma mensagem própria, uma mensagem importantíssima, uma mensagem de arrependimento. Lembra que diz no versículo 4 do capítulo 4: lembrai-vos a lei de Moisés. É um chamado de retorno, um resgate às origens, trazendo o povo à verdadeira fé, à verdadeira misericórdia que está ligada ao trono divino. Então, Elias, ele clamou lá no Monte Carmelo: até quando cocheareis entre dois senhores? Se Yahweh é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. A gente viu essa mensagem na semana passada. Então, Elias tinha uma mensagem especial. Elias também se vestia de forma diferente, ele vestia-se com peles de animais. A gente chama isso de ato do profeta. A roupa mais simples, mais barata que existia era a roupa de pele de animal, pele de carneiro. E Elias comia de forma diferente. Ele não foi até alimentado por corvos ou árabes.
Aí não independe se for ou que não for, mas a alimentação dele era uma alimentação diferente. Certo ou não está certo? Certo. João Batista também. João Batista pregava uma mensagem de arrependimento, uma mensagem que preparava o povo para o caminho de Cristo, do Messias. João Batista tinha vestes de animais, ele se vestia com a roupa mais simples também. E ao mesmo tempo, João Batista se alimentava de uma forma diferente. Sim ou não? Sim, então olha que interessante. João Batista e Elias tinham uma mensagem especial, tinham uma vestimenta especial, diferente, e uma alimentação diferente. Só que a profecia de Malaquias não fala só de João Batista. É muito além do que é João Batista. Vamos voltar para Malaquias capítulo 4. Vamos voltar aí para Malaquias capítulo 4, porque nós temos mensagens muito importantes para se entender. Eu quero focar com vocês o versículo 4 ao 6 do capítulo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe, para todo Israel a saber estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E o verso 1 e 2 do capítulo 3. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscai, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem pode suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como a potássia dos lavandeiros. O que eu acho incrível quando a gente trata de profecia é que existem dois tipos de profecias. Profecias clássicas e profecias apocalípticas. Profecias clássicas normalmente eram feitas pelos profetas para o seu tempo. Para o seu tempo, mas que tinha normalmente algum toque em algo mais futuro. E a profecia clássica, ela tem a característica de ser condicional ou incondicional. Condicional é como, por exemplo, Jonas, que pregou em Nínive e falou, olha, em 40 dias Nínive será subvertida. Jonas pregou que Nínive seria destruída. Nínive foi destruída? Não foi. Por quê? Porque o povo se arrependeu. Então, essa é uma profecia condicional. Nínive seria destruída desde que o povo não se arrependesse. Já nós temos outras profecias, como a profecia de Jeremias com relação ao exílio babilônico. Vocês vão passar 70 anos ali. Vocês vão para a Babilônia. E aconteceu. Então, o profeta clássico, ele faz profecias do seu tempo, mas que tem sempre alguma aplicaçãozinha depois, posterior. Ele dá alguns saltos também. Vamos pensar uma forma de poder explicar para vocês como é que um profeta clássico normalmente profetizaria, contando uma história. Era uma vez Mariazinha. Mariazinha cresceu, se formou na faculdade e se aposentou. Eu não dei saltos. O profeta clássico normalmente fazia profecias assim, profecias com saltos. E eu vou mostrar para vocês que isso acontece em Malaquias. Já o profeta apocalíptico, as profecias apocalípticas, elas são incondicionais. Vão acontecer. Toda profecia apocalíptica, ela acontece, ponto. Não tem condição, não tem posição. Não, se acontecer. Não, vai acontecer. O profeta apocalíptico, ele sempre conta a história, e reconta a história, e reconta a história, e reconta a história, sempre adicionando mais características, mais informações. Um exemplo desse, Daniel 2. Daniel 2 nós temos a estátua. Cabeça de ouro, peito de prata, quadris e ventre de bronze, pés de ferro, pernas de ferro, pés de ferro e barro. E
a montanha cortada sem auxílio de mãos humanas. No capítulo 7, nós temos a mesma história sendo contada. Com os 4 animais, com o chifre pequeno e com o juízo do tempo do Senhor. Só que a diferença de uma história para outra é que no capítulo 7 existem detalhes acrescentados. Existem informações adicionadas. Então o profeta apocalíptico, ele normalmente repetia a mesma profecia e ia adicionando mais e mais e mais informações. Essa é a diferença. O profeta apocalíptico contaria, por exemplo, assim: era uma vez Mariazinha cresceu, ela estudou na escola adventista, fez o ensino médio dela no IAESC, e quando ela cresceu, ela se formou em engenharia no NASP. Daí ele começa de novo. E tinha Mariazinha era filha de João e Marta. João e Marta foram pais de Mariazinha. João e Marta eram cristãos e colocaram Mariazinha na escola adventista. E quando ela se formou no ensino médio, colocaram ela para fazer engenharia. Ela sofreu para se cursar, ela teve que fazer comportagem. Depois ela se formou. Entendeu como é que ele conta a história? Eu contei a mesma história, só que eu adicionei informações na segunda que não estavam na primeira. É assim que o profeta apocalíptico conta. Só que Malaquias não é profeta apocalíptico. Malaquias é profeta clássico. Então, principalmente aqui no verso do capítulo 3, nós temos uma informação que não aponta somente para João Batista. Olha o que diz: preparar o caminho diante de mim, e de repente virá o seu templo o Senhor. Aqui está falando de João Batista para Jesus. Mas olha o que o verso 2 diz: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Seria negativa a vinda do Messias? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo e ourives e como a potássia dos lavandeiros. Aqui não está falando da vinda de Jesus. Não está falando da vinda de Jesus? Não. Do nascimento do Messias? Não, negativo, não dá. É só pensar também, verso 5 do capítulo 4. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Grande e terrível dia do Senhor? Aqui está falando do dia escatológico. Aqui está falando o dia do retorno de Jesus. O profeta clássico tem essas características, ele dá saltos. Ele está falando da vinda do Messias, daqui a pouco está falando do retorno do Messias. De um verso para o outro. Queridos, a profecia perdida não é que teria 2 Elias, mas que haveriam 3. A Bíblia nos aponta que Deus mandaria alguém no espírito de Elias para preparar o caminho para a vinda do Messias. Mas também a mesma profecia está nos apontando que ele mandaria Elias para preparar o mundo, o povo, para o retorno do Messias. É o dia do Senhor, é o dia escatológico, é o retorno de Cristo. Ou seja, a Bíblia está nos dizendo que haveriam não somente 2, mas sim 3 Elias. 3. Bom, quem que é esse terceiro Elias? Porque, olha que interessante. O primeiro Elias chamou o povo à adoração verdadeira. Se o Senhor é Deus, seguiu. O segundo Elias chamou o povo para o arrependimento. E aqui está o Messias, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que fará o terceiro Elias? Bom, preparar para a volta de Jesus. Mas quais são as 3 características dos Elias que a gente viu até agora? Eles têm uma mensagem distinta, eles têm um vestuário distinto e uma alimentação distinta. Vocês estão me entendendo? Eu acho que vocês ainda não me entenderam. Vamos lá. O terceiro Elias, assim como os outros 2, ele teria uma mensagem diferente, um vestuário, uma forma de se portar diferente e uma alimentação diferente.
Nós somos o terceiro Elias. E agora eu vou mostrar para vocês isso. Apocalipse, capítulo 14, versículo 6 em diante. Apocalipse, capítulo 14, versículo 6 em diante. Olha o que diz Apocalipse 14, versículo 6 ao versículo 12. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e de sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Queridos, as três mensagens angélicas é a principal fonte e pilar da mensagem adventista. Quer entender a sua função como pregador, a sua função como servo de Deus, que tem que dar estudo bíblico, que tem que passar a vida vivendo para o Senhor? Entenda as três mensagens angélicas. Vocês precisam entender as três mensagens angélicas para entender quem nós somos, porque essa é a nossa mensagem. O primeiro Elias chamou o povo à adoração verdadeira. O segundo Elias chamou o povo ao arrependimento e apontou para o Messias que estava lá. Nós estamos aqui para lembrar o povo da lei de Deus e falar que o nosso Senhor retornará. Nós somos o terceiro Elias, e a igreja adventista se reconhece como o terceiro Elias. Nós temos as mesmas características, uma mensagem distinta. A nossa pregação é totalmente diferente das outras igrejas. Nós falamos do santuário, nós falamos das três mensagens angélicas, nossa visão é escatológica. Nós apontamos para a lei de Deus não como aspecto de salvação, mas como uma resposta de amor por aquele que já foi salvo. E nós também temos um vestuário diferente, uma alimentação diferente, uma alimentação dada através do Espírito e profecia para o tempo do fim. Então, quando a gente tem esse reconhecimento, essa compreensão, nós temos que olhar para se nós estamos cumprindo isso ou não, para ver se nós estamos realmente fazendo aquilo que deveríamos fazer. Porque Elias impactou o mundo na sua época, sim ou não? João Batista impactou o mundo na sua época. O primeiro profeta em 400 anos foi João Batista, o primeiro. E ele não veio à toa, ele veio para preparar o caminho para a vinda do Messias, aquele que morreria pelos nossos pecados. Mas nós somos o terceiro Elias. Nós, como igreja adventista, somos um movimento profético. Está lá em Apocalipse capítulo 10. Nós somos um movimento profético que tem como base sua mensagem as três mensagens angélicas. Assim como diz o verso 4 do capítulo 4: lembrai-vos a lei de Moisés. Nós também proclamamos isso. Só que eu olho para a igreja hoje, não tem o espírito de Elias, não tem o poder de Elias. Um povo no geral preguiçoso, um povo no geral que se sente até exclusivista. Queridos, só para lembrar, mesmo que a gente seja o terceiro Elias, nós não somos melhores do que ninguém, mas nós temos uma missão muito clara. Só que é um povo que tem uma verdade tão importante,
lembrar o mundo e apontar para o mundo que Jesus vai voltar. Qual que é o nosso nome de igreja? Qual que é o nome da nossa denominação? Adventista do sétimo dia. São os nossos dois pilares principais. Nós proclamamos para o mundo que Jesus voltará. Só que eu tenho convivido em igrejas que parece que para elas Jesus não vai voltar nunca. Eu já ouvi frases que doem o coração. Eu já ouvi frases de pessoas falando assim: Rafael, eu já sou adventista há 30 anos. Há 30 anos eu espero Jesus voltar. E Jesus não voltou. Eu já vi um influenciadorzinho da internet dizer assim: bom, minha avó esperou Jesus voltar, minha mãe esperou Jesus voltar, eu é que não vou perder tempo com isso. Queridos, ninguém esperará mais do que uma vida o retorno de Cristo. Jesus não está há 2000 anos para voltar para ninguém. Ninguém está aguardando Jesus voltar há 2000 anos. O máximo que alguém pode esperar é uma vida. Mas nós temos uma missão a cumprir. Nós temos um chamado. Mas parece que a gente está apagado. A gente lê Apocalipse capítulo 3 e fala de Laodiceia como se fosse lá fora. Não é lá fora. É igreja, é aqui dentro. É como se a gente tivesse o ouro mais precioso, uma fonte ilimitada de ouro, e a gente guardasse para a gente. A fonte de alimento que alimentaria o mundo todo, e a gente guardasse para a gente. Egoísmo. É egoísmo. Aquilo que você conhece, aquilo que nós conhecemos, é o objeto de desejo mais profundo das pessoas desse mundo. Porque nós não temos uma mensagem que é passageira. A gente não fica falando de bênçãos territoriais. O nosso maior tesouro está no céu. Está em Cristo. É um tesouro que nem a traça nem a ferrugem podem corroer. Mas nós estamos apagados. Nós estamos mornos. E a mornidão é pior do que a frieza. Sabe por que a mornidão é pior que a frieza? Porque a mornidão dá vontade de vomitar. Não vou falar de café, vou falar de cevada. Cevada quente, todo mundo bebe. Cevada até fria, até dá para beber. Mas morna é ruim, hein? Por que a gente vai ser morno? Para que a gente vai ser uma geração de esquenta-bancos? A liderança de uma igreja, ela é importante. O ancianato é realmente muito importante. Eles assumem uma função de pastoreio. E às vezes nunca fizeram uma faculdade de teologia. Mas lembre-se, não é porque tem alguém fazendo já um serviço que te dá o direito de permanecer sentado. Porque, na realidade, as funções da igreja era para o pastor ser um volante puxando o povo, os anciãos cuidando de cada uma dos irmãos da igreja, os diáconos fazendo o que os anciões fazem hoje, que é a parte organizacional. Tá tudo perdido, tá? O trabalho que é feito hoje em dia nas funções, e a gente entende isso dentro da faculdade, é que o ancião faz o trabalho do diácono e o diácono faz o trabalho do irmão. Que era para qualquer um abrir a igreja, ligar as luzes, é a nossa casa. Nós temos que resgatar a essência do Evangelho, a essência da missão que trouxe essa igreja até o Brasil, que trouxe essa igreja para a maior parte do mundo. Nós somos a igreja mais organizada do mundo. Do mundo. Mas por quê? O povo se movia. O povo se movia. Começou com 10, 15 pessoas lá nos Estados Unidos. Os remanescentes do desapontamento de 1844. E hoje somos mais de 22 milhões. Mas infelizmente somos 22 milhões mornos. Queridos, nós temos uma mensagem importante, sim ou não? Sim. Nós temos
Um estilo de vida diferente, sim ou não? Uma mensagem de alimentação também diferente, sim ou não? O mundo precisa? O mundo precisa? Eu acho que vocês não estão convencidos que o mundo precisa. O mundo precisa, sim ou não? Sim. Tem que ser com convicção. A irmã Cissa falou: feliz sábado. 1, 2 responderam, né, irmã Cissa? A gente vem para a igreja como se estivesse no velório. É difícil lotar no sábado. Domingo, metade. Quarta, meu Deus, dá até vergonha. Isso que a gente quer dizer, que a gente quer viver com Jesus para sempre. A gente quer falar assim: não, mas é que eu quero viver com Cristo para sempre, estar ao lado de Deus para sempre. Mas eu não consigo vir na igreja 3 vezes na semana. Eu não consigo dobrar meu joelho todos os dias para ter 15 minutos de oração. Então, nós temos que relembrar, nós temos que fixar na nossa mente e deixar isso bem gravado, de que nós temos uma missão importante e nós temos que ir. Mas para ir, eu tenho que dobrar meus joelhos primeiro e ter contato com os céus, falar com Deus, estar no meio do seu povo, viver em comunhão e pregar esse evangelho como se sua vida dependesse disso, porque ela depende. Se você permanecer com os braços cruzados, Jesus vai voltar igual, tá? Se você pregar, Jesus volta. Se você não pregar, Jesus volta, porque essa é uma profecia incondicional. Só que detalhe: se tu ficar de braços cruzados, tu vai abraçar o capeta no inferno. Vai queimar junto com ele no lago de fogo e enxofre, porque tu vai estar com a marca da besta na sua testa. Não é quando as coisas esquentarem, não é quando a perseguição começar, não é quando ter sinais claros, o decreto dominical sair lá nos Estados Unidos, não é quando acontecer nada disso que a gente tem que se mover. Porque quando acontecer isso, é que você vai sair mesmo. Tem que ser agora, tem que ser no momento que ainda temos tranquilidade, tem que ser no momento onde nós nos proclamamos como um país cristão. Tem que ser esse momento que a gente tem que sair avassalando essa cidade. Rio do Sul tem 60 mil habitantes e 200 membros de igreja. Mas se esse movimento não começar, se a gente não começar a pregar, não começar a chamar o povo para ação, vai só decair. A igreja vai envelhecer. E infelizmente, a frase de Lucas capítulo 11, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra, vai se cumprir. Quem aqui deseja de todo o coração começar a cumprir o papel de terceiro Elias, proclamando essa mensagem ao mundo, levando a cruz, o retorno de Jesus, a esperança da volta de Cristo, levando o povo à fidelidade? Quem aqui deseja assumir essa missão? Que não é o pastor que está dizendo aqui, não. Foi Deus que nos comissionou. Quem aqui deseja assumir essa missão? Amém. Amém. E vamos então cantar. Vamos louvar a Deus com todo o nosso coração. Levar a mensagem ao mundo. Proclamar a mensagem da cruz. Porque, ao final das contas, foi para isso que eu e você fomos chamados. Proclamar a história da cruz.
Querido Jesus, nós somos gratos a Ti por ter colocado sobre nós essa missão. Não porque nós somos dignos, não porque nós somos merecedores ou que nós realmente tenhamos essa capacidade, mas se o Senhor nos confiou essa missão, se o Senhor nos concedeu essa mensagem, nós temos certeza que o Senhor nos capacitará e nós poderemos cumprir, através da dádiva do Espírito Santo, aquilo que o Senhor nos pediu. Senhor, aqui muitos levantaram as suas mãos, muitos disseram estar desejosos de poder levar essa mensagem para toda essa cidade, para onde for possível levar. E esse contrato, esse pacto, eu sei que não foi feito comigo, Senhor, mas sim contigo. O Senhor conhece o coração de cada um, e se alguém não estiver convencido ainda, toque com o teu Santo Espírito e mova o coração dessa pessoa também. Mas o nosso coração também mova e nos dê a capacidade, Pai, de proclamar para os 4 cantos desse mundo que o Senhor voltará, para que todos nós que estamos aqui presentes hoje, e se possível toda essa cidade, e se possível todo esse país, e se possível todo esse mundo, também possamos estar juntos na manhã gloriosa da ressurreição, quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus. Ó Senhor, guia-nos conforme o teu querer. E é no nome de Jesus que nós declamamos, Pai. Amém.